Olá pessoal, então vamos lá para a nossa segunda aula do encontro aí de catequese, né, para adultos, tá bom? Então vamos lá então. Fiz um vídeo aí esclarecendo a vocês, né, a importância da catequese, portanto então, né, da importância desses encontros e dessa maneira então a gente está fazendo aí, tá legal? Primeiramente, segundo encontro hoje então, falando aí sobre, dando continuidade ao tema do querigma, falar sobre a primeiro conteúdo aí do querigma, que é o amor de Deus. Foi proposto a vocês, passado já anteriormente, o texto bíblico de Isaías, capítulo 43, versículos aí do 1 ao 7, tá legal? Para que a gente pudesse então estar entendendo o que é essa experiência com o amor de Deus, tá? E a música então, baseado nesse texto bíblico, composta aí pelo grupo Agnus Dei, tá? Então eu queria explicar para vocês, para que a música e o texto façam sentido na vida e vocês compreendam o que é esse tal de amor de Deus que vocês tanto ouvem a gente falar aí, né? Seja em pregações, seja em missas, seja aí nas músicas, seja em vários outros aspectos, tá bom? Aquela história, Deus te ama, meu irmão. Deus te ama. E Deus então trocaria reinos por ti, tá bom? Então vamos compreender. A primeira experiência que o povo tem do amor de Deus parte do servo Abraão. Abraão então era um homem que vivia numa região da Cananeia, uma região então cheia de, né, assim como toda a região ali do Médio Oriente, né, que pega ali a Palestina, pega, né, toda o atual, né, Palestina, toda aquela região ali do Egito, a Mesopotâmia, né, como era conhecida antigamente. Então é o Oriente Médio, né, que hoje é chamado de Oriente Médio, que tem ali Líbano, Jerusalém, um monte, né, de cidades assim que comporta, né, aquela esta região em que então viveu Abraão, e ali então foi se formando a partir da experiência de fé que Abraão teve com Deus, essa experiência então que gerou a ele um amor muito grande, né, que ele entendeu que era ser amado por um Deus. E aquela região era cercada, né, de outros povos que também tinham as suas religiões, que tinham a sua forma, né, de expressão, de crença, e ali eles acreditavam num monte de um punhado de deuses, né, e as histórias desses deuses não eram uma história de amor para com o homem, o ser humano. Então, né, a crença nesses deuses era baseada em sacrifícios, inclusive humanos, né, de matar aí os primeiros filhos e entregar então para aquela divindade, para que houvesse uma proteção. Então, era uma cultura de deuses que não amavam os homens, eram deuses que maltratavam os homens, né? Então, essa questão aí de uma fé em deuses que se expressavam de uma forma atribuída a eles a maldade, né? Aquela autoridade, vinha aquela a imposição que acabava, né, fragilizando o homem, como se o homem não tivesse importância para esse Deus, para esses deuses, tá? Então eles exigiam, né, para cessar a chuva, sacrifícios humanos, para então que houvesse boa colheita, tinha que oferecer alguma coisa para eles, para que então eles pudessem favorecer aí, né, o bem-estar do ser humano na terra. E a experiência que Abraão tem de Deus é uma experiência profunda de amor. Né? Ele sente que não existe aquele monte de deuses que vai então criando, né, certos rituais aí, certas práticas de adesão a esses deuses que maltratava o homem, que trazia então para o homem estigmas muito grandes, né? Ter que matar um próprio ser, né? Saindo então de suas entranhas e oferecer como sacrifício para deuses, e para que pudesse ter uma boa colheita, para que pudesse então ter chuvas, para que pudesse, né, disseminar, né, a cura das enfermidades, né, disseminar aí o mal no corpo. Então aí a experiência que Abraão tem então, que Deus não podia ser assim.
Os deuses não poderiam ter esse tipo de comportamento, né? Então ele ouve, né? Ele sente dentro dele, né? Esse Deus, né? Gritando, né? Em seus ouvidos, né? De forma silenciosa no seu interior, né? É, que ele não se conformava com aquilo, não pode, né? Um Deus, né? Deuses que queiram, né? Então aí onde ele começa então a despertar, né, essa consciência de que esses deuses eram frutos de uma mentalidade que empobrecia o próprio ser humano. E ali então ele começa a ter essa experiência com Deus, de um Deus então que é amor, de um Deus que se importa com a vida do homem. E tanto que ele pede, né, Deus, né, nessa experiência interior que Abraão tem com Deus, ele sente, né, é como se Deus estivesse falando com ele, né, olha, Abraão, né, realmente esses deuses não existem, esses deuses, essa forma de cultura religiosa, eu abomino, não é isso que eu quero. As pessoas não entenderam, né, essa questão, porque a primeira forma com que Deus se manifesta, né, de uma forma pedagógica para o homem, para ele compreender que ele existe, né, que ele está, né, que há algo superior a eles. Porém, esse algo superior não é para maltratá-los e nem para, né, humilhá-los, mas sim para ser a conveniência. A primeira expressão do amor de Deus é com a natureza, né, com o bem criado. Então os homens achavam que as árvores fossem superiores a eles, e achavam então que o sol era superiores a eles. Os homens então achavam que toda a força, né, qualquer animal, qualquer astro do céu, como eles não podiam, não sabiam como explicar a existência daquilo, como surge uma árvore, como surge o sol, como surge a lua, como, né, se formam as estrelas, eles, né, atribuíssem forças divinas superiores a eles, e assim então eles achavam que esses astros, essas plantas, esses animais eram seres superiores ao homem. E ali então deturparam o sentido desse diálogo de Deus, porque aí Deus vai mostrando para Abraão que tudo aquilo que foi, né, a árvore, os animais, as plantas, toda a fauna e flora, os astros do céu, o universo, foi criado como um gesto de amor de Deus para o homem. Um gesto de amor então para a humanidade. A própria humanidade é um gesto de amor de Deus, né, que ele queria então transmitir esse amor aos seres humanos, por isso criou, né, então vem a teoria da criação, né, ou a gente pode ver, né, do ordenamento, né, das coisas, né, colocando então tudo em equilíbrio, demonstra para Abraão uma forma então de amor de Deus para com tudo aquilo que é o universo, né? Que é a pululação de vida, né? Então a vida é um dom do amor de Deus para nós. Então o Senhor é a origem da nossa vida. Então dessa forma Abraão começa então a despertar uma consciência mais séria, de que então não existe deuses, existe um único Deus. E esse Deus é o autor e a origem de tudo que existe. Então a árvore é uma criatura como nós. Então ela não é maior, ela não tem, né, mas ela foi realizada, ela foi feita, ela foi ordenada para o bem do homem. É um gesto de amor de Deus, é um presente de Deus para o homem. Então aí entra, né, toda a questão da experiência que Abraão vai tendo e vai compreendendo toda essa gênese, né, da origem do mundo. E aí então esse povo vai, né, aí ele sente que Deus naquele ambiente, ele, né, que ele não podia ficar mais naquele ambiente, e aí então ele sente que Deus o chama para algo maior e pede para que ele então saia daquela região e promete a Abraão, né, uma vivência, construir, edificar um povo, que pessoas, né, que pudessem então exprimir aquilo que Abraão estava sentindo dentro de si, que era então um toque dele, né, de Deus para a vida daquele homem, manifestando assim então um interesse maior pelas coisas, né, e compreender a ciência do amor que Deus tinha, né, no sentido de toda aquela criação.
e aquela harmonia então que eles viviam. E dessa forma então Abraão sai de sua terra, leva consigo ali, né, os seus animais, né, tudo aquilo que para ele poder então estar, né, conseguindo a sua sobrevivência aí, e junto com a sua família. E ali então a partir daí ele vai então constituindo, né, essa aliança com Deus. Deus vai mostrando para ele muitas coisas, né, como depois a gente vai estar estudando parte por parte da Bíblia. E então aqui eu vou fazer apenas um resumo para o fundo não ficar muito longo também, que eu acho que vai ficar muito comprido esse vídeo hoje, porque eu tenho que traçar todos os pormenores para que vocês entendam, né, o sentido que está expresso ali em Isaías capítulo 43, que foi então a passagem bíblica que vocês já leram, que a gente propôs aí para que vocês fizessem a leitura e depois, né, dar um relaxamento aí na mente, né, com aquela música da banda Agnus Dei. Então, irmãos, irmãs, Deus então chama Abraão, e Abraão então faz essa experiência com Deus, e ele então vai, né, vendo das promessas de Deus o seu cumprimento, e vai tornando ele então cada vez mais aberto a esse Deus, e depois transmite isso aos seus filhos, né, essa presença de Deus. E assim então vai sendo gerada, a partir da descendência de Abraão, vai sendo gerado um povo que crê num único Deus, diferente dos outros povos. Então, e ali então surge o povo de Israel, né, que é de um dos descendentes de Abraão, né? Então, primeiramente, né, então tivemos aí, né, Ismael, Isaac, né, os filhos de Abraão. Isaac então teve Jacó, né, e onde então, né, foi formando depois, né, a descendência através de Jacó, as 12 tribos de Israel. Jacó então teve, né, 12 filhos, e esses 12 filhos depois teve a sua, né, o nome, né, das tribos de Israel, que foi formando então o povo, gerando então em toda uma situação de experiência com Deus. Cada filho teve a sua experiência com Deus, foram então educados, né, nessa relação de um único Deus. Chegou então, né, ao exílio no Egito, né, eles tiveram que fugir para o Egito, porque lá tinha condições de vida melhor, devido a uma grande seca que houve. Então eles saíram daquela terra onde era, né, prometida ali, que Deus havia prometido, instalado Abraão. Ele retoma então para vão então em busca de condições de vida melhor. Esse povo então vai ficando forte no Egito, a ponto de depois, né, o faraó do Egito escravizar esse povo, porque ele tinha medo desse povo fazer uma insurreição e tomar, né, a pátria do Egito e tomar o poder. E aí então, né, esse faraó manda matar os primogênitos homens, né, de Israel, para que não houvesse mais descendência de Israel. Israel então, né, pudesse então estar aí, né, sendo, né, abafada aí, né, diminuindo aí a questão dos descendentes de Israel. Esse povo então depois é levado por Moisés para o deserto, e ele então passa um processo de purificação, de uma experiência maior, onde vai surgindo aí, né, todo o contexto, né, bíblico, e com Moisés, né, com a experiência, né, que eles vão retomando toda a sua história desse período do deserto, junto com os ancestrais, né, daquilo que primeiramente, né, a Bíblia não foi escrita, ela foi passada, né, essa experiência de Deus que Abraão teve foi transmitida de pai para filho. Então era mais vocábulo, né, era mais oral, né, uma via então conversada, transmitida via oral, e dessa forma foi sendo criado, gerado, né, educado o povo então nessa ideia da crença de um único Deus. E o Egito era um povo que acreditava em vários deuses, né? Inclusive, né, tinha lá, né, os simbolismos dos deuses, né, com relação aos animais, né? Por isso então, né, o gato, os felinos, toda uma questão então de que endeusamento desses seres, né, devido então a essa cultura antiga, e outras práticas aí de fé, né, antigas aí de reencarnações, de um monte né, por isso então fazia aí, as pessoas morriam, elas se tornam, né, faziam o processo de mumificação dos corpos, né, de conservar aquele corpo, porque eles acreditavam que essas pessoas, né, iriam ressurgir, então teria que
tá ali, né, aquele corpo pronto para o retorno dela e ela então voltar a reinar sobre o povo egípcio, tá bom? Então toda essa questão aí, e os animais seriam parte, né, desse processo de levar, né, e trazer esses corpos, né, à vida. E então, não estender muito mais, né? Então há esse processo então de experiência do povo no deserto, onde então com Moisés esse povo faz uma aliança, Deus faz uma aliança com esse povo, e com Josué, né, que foi aí o sucessor, né, digamos assim, né, de Moisés junto à liderança do povo. Josué então, né, escolhe esse Deus para ser o seu Deus, e firma uma aliança, né? Primeiramente com Moisés ali foi feita aliança com os 10 mandamentos, e depois foi feita uma aliança com Josué de uma entrega, né? Então Josué, né, devolve o povo, né? Deus devolve o povo para a terra onde Abraão havia então, né, formado ali os seus filhos, né, Ismael, Isaac. E Isaac então, né, foi formando ali, né, com Jacó, né, aquela região, e ali foi sendo sedimentado este povo. Então devolve o povo, né, para o estabelecimento ali do seu território, aonde então Deus havia prometido aquela terra, razão de muitas brigas até hoje, né, devido aí à herança de Israel, né, dessa promessa de terra. E aqueles povos já haviam, né, como eles foram para o Egito, então outros povos acabaram tomando aquela terra, e eles tiveram que então que expulsar esses povos, né, daquela terra, para que então tivessem posse novamente daquilo. E Josué então foi aquele que conseguiu, né, fazer com que o povo voltasse à terra prometida, dominasse, né, o seu território novamente, e ali então firma, né, uma nova aliança, né, essa aliança com Deus, de que então Deus seria o seu Deus, né? Eu escolho esse Deus que Moisés apresentou para nós nessa travessia do deserto como meu Deus, eu e minha família serviremos ao Senhor. E aí o povo também, né? Nós seremos então, nós queremos esse Deus como nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então faz essa aliança, né? Esse pacto então de que aquele povo de Israel, né, os judeus, né, como é conhecidos, né, os judeus hoje, né, como são conhecidos, eles, né, se tornam o povo de Deus, né, um povo eleito, né, porque Deus então escolhe aquele povo para, né, ser o seu Deus, e eles escolhem, né, Deus para ser o povo desse Deus, né, para transmitir ao mundo, né, então essa era a missão de Israel, transmitir, né, a fé, a crença no único Deus, e que esse Deus então deveria ser amado, deveria então ser correspondido, conhecido por todos os povos, por todas as nações, então, tá bom? A partir então de Israel. E assim essa experiência de amor que Deus vai mostrando para Israel, que vocês vão podendo ver aí, né, através da Bíblia, né, se vocês, né, a proposta, né, talvez no primeiro momento agora não é muito correta a gente ler a Bíblia de uma forma corrida, mas apenas para vocês então estarem aí conhecendo um pouco, né, dessa história de amor de Deus, como ele vai, né, se mostrando paulatinamente, né, de forma então gradual para os descendentes de Abraão. E eles então depois vão relatando isso em escritos também, né? Além de passar de pai para filho, né? Também depois vai de geração em geração, também chega um tempo que aquele pessoal começa a escrever essa história, porque foi uma experiência muito bonita, né? Que o povo teve, uma experiência muito forte, aliás, né? É bonita, fica meio romântico, né? Mas foi uma experiência muito forte e marcante para o povo, que eles precisavam então corresponder com isso, né? Escrevendo tudo isso a partir da interpretação que eles tiveram, a partir daquilo que foram sendo ditos para eles por seus pais, por seus ancestrais, tá legal? Então vamos lá, né? E aí então chega o momento, né, que Israel pede, né, assim que estão instalados ali naquelas terras, né, é dividido então aquelas terras, e dão a eles, né, o nome, né, dos filhos de Jacó, que eram 12, né? Então formam 12 tribos, e cada tribo tinha um responsável, que era chamado então de juiz. Então esses juízes, eles então ajudavam o povo então a se estabelecer naquela terra, a progredirem naquela terra, naquelas terras,
e ali então formava um núcleo, né? E esses juízes eram os defensores do povo, né? Contra os ataques de outros povos que queriam também dominar aquela região ou, né, roubar, né, as suas casas. E dessa forma, então, aquelas famílias, né, instituíam ali os juízes, né, foram então 12 juízes, né, então vários juízes passaram por um longo tempo ali, né, Sansão, um dos juízes mais conhecidos aí, é Sansão, né, tem aquela situação da Dalila, né, que protegia então aquele povo daquela tribo, daquela região, tem vários outros, né, Gideão, tem vários aí, né, juízes, né, que a gente vê na história, inclusive tem, né, se não me engano, Judite, depois eu vou confirmar com você, Judite também era uma dos juízes, né, foi eleita lá como uma juíza, né, que defendeu o povo, então, contra, né, a invasão de outros povos, tá? Judite, Esther, então nós temos aí algumas mulheres também que acabaram assumindo, né, esse papel de juiz dentro, né, da história do povo de Israel e de expressão aí de fé e de proteção de Deus para com o seu povo. E chega então um momento em que esses juízes, né, vão morrendo e o povo vai, né, achando que seria interessante mudar o sistema político do seu povo, né, de domínio. E aí então buscam, né, a exemplo dos outros povos, né, o rei. E aí eles se elegem, né, querem então que Israel tenha um rei e, né, unifique todas as 12 tribos. E esse rei escolhido foi Saul, e Saul então começa, né, a reinar e produz muitas guerras, né, morreu muita gente, né, teve vários deuses, aliás, né, vários reis, depois de Saul, Davi foi o mais importante, Salomão. A partir de Salomão então Davi consegue unificar as 12 tribos, né, contra os filisteus e forma, né, uma questão sólida de Israel, então se torna um reino muito grande, muito poderoso e desperta também aí a atenção de outros povos e que tem medo e acaba fazendo uma aliança de paz. Então, né, no tempo de Davi como rei, há um grande progresso para o povo e começa a ser respeitado pelos outros povos também. E aí chega, né, Salomão, que no final da vida de Salomão, então descendente de Davi, acaba tendo ali, né, uma divisão no reino, né, e aí Salomão acaba morrendo e o reino acaba sendo dividido entre, né, o povo do norte e o povo do sul, né, porque o filho, né, o herdeiro de Salomão acaba, né, acirrando uma disputa muito grande entre os dois reinos e entre as duas regiões, norte e sul, e ali então houve, né, uma revolta e que separou o reino, né, então o norte constituiu um rei para eles e o sul ficou, né, com a descendência de Salomão. E aí então virou uma confusão, né, vários reis, aí virou, né, toda uma situação difícil de divisão do povo. Chegando então na época de Isaías, né? Então Deus foi mandando, né? Deus sempre teve os seus profetas, né? Junto aos juízes, também junto, né, aos reis, para poder então organizar. O profeta era aquele que organizava, então, né? Cobrava, na verdade, as alianças com Deus, né? Olha, vocês não estão cumprindo. Cobrava dos reis, cobrava do povo. Então era né, a gente chama aí, né, o chato, né? Aquela pessoa chata que vai lá te cobrar, você não fez isso, você não fez aquilo, você tá, né? Você tá indo, para de fazer isso, cara, que isso daí é uma desgraça para sua vida, né? Então os profetas eram pessoas então que instituídas por Deus para que poder colocar o povo novamente no seu lugar. Né, de se manter firme a aliança, né, e alertar o povo contra, né, aquilo que iria, né, trazer danação para o povo. Olha, se você, rei, fazer isso, você vai criar uma confusão, vai virar, né, vai empobrecer o nosso povo. E os profetas realmente eram essas pessoas que cobravam, e todos eles foram mortos, né, porque os reis não aceitavam ser, né, tá ali, né, sendo azucrinado por um homem, né, falando, né, colocando os seus erros, né, sobre a mesa e alertando o povo, olha, esse rei vai tomar essa atitude vai, né, trazer consequências de morte e destruição para nós, né, e então era como se tivesse, né,
criando um motim, né? E aí os reis mandavam matar aqueles profetas, e foi o que aconteceu com Isaías também, né? Porque nesse período ele, né, denuncia, né, que olha, na época era o rei Joaquim, você está fazendo pacto, aliança que não deve ser feita, né? Porque nosso Deus é o único Deus, nosso Deus está conosco. Então Deus pede que não se faça aliança com outros povos. E Joaquim fez uma aliança, né, com o Império Egípcio, né, com o faraó do Egito daquela época, contra o rei Nabucodonosor, que estava, né, que era, né, o rei da Babilônia, que estava sendo então uma nação, né, que estava crescendo, né, e estava dominando outros povos ali. Israel fica, né, numa região bem estratégica, né, entre a Mesopotâmia e o Egito ali, né, então ele fica bem no meio, né, é tipo uma porta uma porteira, né, que atravessa, né, e, e ali então, né, é, para e até como, né, os dois eram reinos grandes, né, então Babilônia e Egito eram reinos expressivos, né, então eram fortes, né, eram povos fortes daquela época. Israel não era nada, né, naquela época. Então, cada divisão do reino do norte e do sul, Israel perdeu a sua força, sua potência como nação. E ali então o profeta Isaías alerta: olha, não faça pacto com ninguém, fica na sua, Joaquim. Mas Joaquim foi teimoso, fez pacto com o Egito contra a Babilônia. E o rei da Babilônia, né, queria invadir, então, né, iria ser algo, né, teria que passar por Israel. E sabendo então que Israel, né, armou-se contra a Babilônia veio e destruiu totalmente Jerusalém, né? E ali então acabou então criando um fato destruidor para o povo. E Joaquim e o Nabucodonosor, ele foi um rei muito tirano, né? E matou, né, muitos dos soldados, matou os filhos do rei Joaquim, e depois levou Joaquim, né, cego, né, feriu os dois olhos dele, né, cegou. Primeiro ele viu, né, fez Joaquim, né, ver a morte de todos os seus filhos, né, que o rei mandou matar os seus filhos na frente de Joaquim, e depois então furou os seus olhos e deportou, né, Joaquim junto com todo o povo, né, que havia ali, né, os que não morreram, os que não conseguiram fugir, foram todos deportados para a Babilônia como escravos. E ali então ficaram 33 anos, né, como escravos no Egito, na Babilônia, perdão, sendo escravizados por Nabucodonosor e seus filhos. E aí, né, nessa história, Isaías foi morto, né, então muitos, né, os profetas, eles tinham seus discípulos também, né, então informavam, né, outros, né, profetas, né, outras pessoas. Então havia ali então, né, esse Isaías, né, esse primeiro Isaías que alertou Joaquim, foi morto então, devido a toda essa circunstância, né, de invasão. E alguns dos seus discípulos foram para deportados também para a Babilônia, e lá então, né, continuaram a missão de Isaías, né, e alguns deles então, né, relatam então essa passagem do capítulo 43. Talvez não seja o Isaías original, mas sim um de seus discípulos, que ali então, acaba, né, falando, né, para o povo, né, ter a esperança, vai orientando o povo então a não se desfazer, né, da fé em Deus, não aderir totalmente, né, a proposta da Babilônia, né, que era então de vários deuses também, não cair na idolatria e negar então a fé em Deus, né. Então temos, né, várias, né, outras situações que vocês podem estar lendo no livro de Daniel, que também foi profeta naquela época, junto, né, com esses profetas, né, da linha aí de Isaías, e que então trouxeram, né, uma esperança para o povo, né, mantendo-nos ali, né, sempre unidos e perseverantes na oração a Deus, no pacto com o Senhor. E justamente nessa época também começa a ascender, né, um novo povo, né, que era os persas, e era governado então por Ciro, né. Ciro então acaba, né, entrando em guerra, em confronto com a Babilônia,
e vence a guerra, né? E então quando esse Isaías escreve o capítulo 43, ele está preparando o povo então para a libertação de Israel, né, da Babilônia, né, assim como havia libertados do poder do Egito através, né, de Moisés, agora através de Ciro eles seriam recolocados novamente à terra prometida ao pai Abraão. E dessa forma então, né, Isaías escreve aquele relato, né, de que Deus então não estava distante deles, que Deus os amava profundamente. Né, e então escreve aquele belo texto, né, do capítulo 43 que vocês já leram, né, se não leram vão ler, né, para poder compreender melhor até o ponto que chegamos aqui. Eu falei que ia ficar extenso e realmente já passa de 30 minutos aí de vídeo já, né, então que a gente, né, tem aí essa questão. Então ele escreve esse texto mostrando, né, para o povo o quão grande amor Deus tem por eles, né? Olha, Deus, apesar de tudo, apesar dos nossos erros, nos ama, né? Então olha a declaração de amor que Deus faz para nós nesse tempo difícil que estamos vivendo como escravos. Há uma ponta de esperança, porque o amor de Deus, ele é infinito por nós. Deus trocaria reinos por nós. Deus, né, é um pacto de amor fiel para conosco. Então isso não é castigo dele, né? Porque muitos achavam que seria castigo de Deus estar ali naquela situação, mas ali não foi castigo de Deus, foi, né, algo, né, que foi consequência dos erros de Israel. Então foi alertado. Deus então demonstrou esse amor já alertando com relação a isso, né, pelo profeta Isaías e outros profetas que existiam na época. E foi alertando também para que não se distanciassem, né, do pacto que havia feito com Deus, com Abraão, com Moisés, com Isaac, com Jacó, com Josué e tantos outros, né, com Davi, com Saul, né, esse pacto, então essas alianças que foram sendo feitas de tempos em tempos, renovar essa aliança de amor, porque Deus estava os libertando, está vindo, né, está surgindo um novo tempo para Israel. Então, porque Deus nos ama, então com certeza nós vamos sair dessa com muita alegria, com muita vantagem. E foi o que aconteceu, né? Ciro então vence a Babilônia, e depois vocês podem estar lendo o capítulo 45, né? Então Ciro ele devolve, né, o povo para a Babilônia. Devolve então o povo, né, aliás, devolve o povo para a terra, né, a terra que havia prometido, né, para Israel, que é Israel, né, Jerusalém. Lá então eles têm, né, a graça de reconstruir, né, Ciro dá todo o aparato para que eles possam reconstruir o templo, possam reconstruir suas casas, né, que foram destruídas pelo Império Babilônio. Então a terra estava devastada, né, então que eles voltassem para a sua terra e ali então pudessem viver novamente a sua cultura. Tá bom, gente? Então acho que eu vou parar por aqui, né? Eu espero que eu, né, tenha conseguido expressar, né? E aí a maior expressão do amor de Deus, então, culmina com a pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então várias outras coisas aconteceram, né? Que depois a gente vai ter, né, os nossos estudos bíblicos e a gente então vai fazer aí esse apanhado geral da história da salvação. Mas, né, a maior expressão de amor, né, de Deus para com o povo foi, né, a vinda de Jesus, né, a encarnação de Jesus, né, porque ao retornar, né, Deus então sempre promete, né, um Salvador para o povo. E esse Salvador então culmina, né, para a nossa fé cristã no Cristo Jesus. Então Jesus é tido, né, por nós cristãos, pela nossa fé, como Salvador, aquele que foi o cumpridor das promessas de Deus, né, para a vida do povo, né, uma expressão de amor, né, tanto que Jesus fala, né, um amor maior do que dar a vida pelo seu irmão, pelo seu amigo. Então Jesus deu a sua vida pelo povo, deu, né, a sua condição divina e humana para libertar o povo de suas opressões, né? E essa opressão não era mais, né, de reinados, né, como, né, Jesus quando chega está sendo dominado pelo Império Romano, né, mas uma libertação de uma consciência mais livre, né, de uma forma de religiosidade, de uma prática de vida mais sincera uns para com os outros, que exprime ali o amor, aquela originalidade de missão que Abraão se comprometeu com Deus. Então, fruto então de uma promessa antiga,
de uma experiência de amor profunda, de que mostra então que toda a obra da criação está tudo interligado para o bem do homem, né? Com uma expressão mais grande de amor de Deus para o homem. Então, esse Deus que é uma esperança para o povo, esse Deus que é gesto de amor para com todos, né? Pera lá, né? Eu posso estar com a minha vida desgraçada, mas há um Deus que me ama, há um Deus, né? Então é tão bom sabermos, né, que há uma força superior que quer então que nós nos demos bem, que nós então vençamos as nossas tribulações, vençamos aí tudo aquilo que explode com a nossa fragilidade humana. Então, Deus é o nosso sustento, é a nossa. Depois eu vou deixar outros textos para que vocês possam estar refletindo aí e possam perceber a presença de Deus na tua vida, na nossa vida, na vida da comunidade, como um gesto de amor, como expressão de amor, e que faz com que a gente então esteja bem. E Deus é a nossa paz, a paz é Deus na nossa vida. Tá? Então é um Deus que é amor, que é misericórdia, que é perdão, que veio para nos salvar. Tá? E faz de tudo, move reinos, move tudo para que a gente sempre esteja ao seu lado, e a gente perceba que Ele está junto de nós. Tá bom? Então se abre aí essa realidade de Deus na tua vida. Você que ainda não se despertou para essa realidade, que você possa se despertar a partir então da leitura dessa palavra, através de ouvir essa música e de ler outros textos aí que a gente vai passar para vocês estarem percebendo essa experiência de amor de Deus para com a humanidade, essa expressão maior de amor de Deus com o Cristo Jesus. Tá bom? Então que a gente vai compreendendo aí que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é a expressão maior do amor de Deus por nós, tá bom? Que nos recria para poder então recuperar toda a luta de história de aliança conosco. Então Jesus é a nova e eterna aliança anunciada por Deus, trazida por Deus, para que o homem esteja em paz consigo e com os outros, e pare com essa forma de dominação do homem pelo homem, de exploração do homem pelo homem, de desumanização do homem, de tratar o homem como um objeto, como um escravo, como alguém para ser aí subordinado a ele, e a gente então criar uma nova forma de relacionamento a partir da vida de Jesus, que acolhia todos e agia com todos com propriedade, expressando assim então a grandeza do amor de Deus por suas criaturas. Tá bom, gente? Então vamos fazer então essa pergunta, qual a sua experiência com o amor de Deus? Em qual momento da sua história de vida você se sentiu amado ou amada por Deus? Pode ser? Então vamos lá, então responda aí para o padre, tá? Qual momento da tua vida que você então se sentiu amada por Deus? Se você ainda não sentiu esse amor ainda, então nunca vai ser tarde para você experimentar o amor de Deus, tá bom? Mesmo que você ainda não tenha, você relata: padre, eu sondei aqui a minha vida e eu percebi que não me lembro de me sentir ser amado ou amada por Deus ainda. E ainda, tá? Porque ainda temos aí essa esperança de que você vai se sentir amada pelo Senhor, sim, tá bom? Aí precisa então você estar persistente no conhecimento dele, se aprofundar aí na vivência comunitária, na leitura da palavra de Deus, na compreensão dessa palavra, Então, tem dúvidas, procure-nos, converse com a gente, tá? A gente tá aí para isso também, tá bom? Padre, não é só para rezar a missa não, tá bom, gente? É para poder então ajudar vocês a compreenderem o dom, o amor de Deus em suas vidas, tá? Fazerem a experiência de Deus nas suas vidas, que vocês possam então viver melhor a vida em comunidade e sacramentos que vocês estarão recebendo mais para frente, tá legal? Então um abraço,
Fiquem com Deus.